Estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje nós conversaremos com a cirurgiã dentista Érica Correia Coelho, especialista em bioética, mestre em Ciências da Saúde pela UNB, bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Médico e Odontológico, servidora do Tribunal de Justiça do DF e consultora em Direito Odontológico. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Paulinho. Mas quem é a Érica? Então, quem é a Érica? Bom, primeiro te agradecer pelo convite, estou muito honrada de estar aqui e te parabenizar pela iniciativa, porque esse programa tem ajudado a levar a odontologia para o lugar que ela tem que estar, né? Que é um lugar de destaque, que é uma profissão tão importante na promoção de saúde. E acho que a gente está, aos pouquinhos, a gente está conseguindo conscientizar a população de que a odontologia é fundamental, né? Não é luxo, é saúde. Né? Sim. Então, mas respondendo a tua pergunta, quem é a Érica? A Érica é uma brasiliense, filha de pais que vieram como pioneiros construir Brasília. Meu pai veio para trabalhar na Nova Cap. Meu pai se formou no ano do AI-5. Então, assim, fechou tudo, não tinha emprego para ninguém, só Brasília podia contratar. E aí uns amigos falaram, olha, a gente está indo para Brasília. Ele falou, gente, vou também. Tem emprego lá, então vamos, né? E aí veio e aqui se fixou, trouxe minha mãe depois. De Brasília, né? Então, formou família e tal, e enfim, nunca mais fui embora. Então, eu nasci em Brasília, amo Brasília, sou apaixonada por Brasília. Não sei se eu me adaptaria morando em outro lugar, porque é uma cidade que tem um ritmo, né, muito próprio. Sou casada, não tenho filhos. Que mais? Sou viciada em café. Adoro viajar. Nesse aspecto, a pandemia tá assim me deixando bem angustiada. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer lugares novos, pessoas novas. Conta pra mim, como que foi, né? Depois de fazer uma faculdade de odontologia, você se interessar pelo direito? Pois é, Paulinho, então, essa história é uma história interessante. Eu me formei em odontologia em 99. Mesmo ano que eu. Pois é, então já vão aí, né, mais de 20 anos. 22 anos. E aí, logo que eu me formei, eu entrei no Exército, né? Lá nós fomos, nos conhecemos, né? Acho Sim. que eu entrei um pouquinho antes de você, porque eu já entrei mesmo em 99, né? E aí, enfim, passei 6 anos no Exército, né? Foi uma época muito boa, aprendi muito no Exército. Inclusive recomendo para quem tiver oportunidade, porque muito aprendizado, tanto um aprendizado pessoal, eu acho, quanto um aprendizado profissional, porque você tem a oportunidade de troca com muitos profissionais da tua área, né? Fora a dinâmica que é totalmente diferente, Sim, né? A carreira então, militar, a vida militar Então foi um aprendizado assim, para a vida mesmo. Mas o que acontece? O Exército, eu acho que em certo aspecto ele me acostumou mal, porque é aquela coisa, a gente tem salário, 13º, né? A gente é empregado, né? Não tem muito se preocupar com as questões de gestão, porque, enfim, teu consultório está ali para você atender com tudo pronto, com material, paciente já está ali, tudo, né? E aí eu saí do Exército, na verdade, para terminar o mestrado. Eu entrei no mestrado quando eu estava ainda no Exército e eu até saí antes, eu não fiquei 7 anos, eu fiquei 6 anos, eu saí um ano antes para poder terminar o mestrado, porque eu fiquei exclusivamente por conta do mestrado no último ano. Então, fiquei com bolsa. E aí, quando eu saí do mestrado, eu me vi, assim, no mercado privado da odontologia totalmente perdida, né? Perdida. Porque, assim, na nossa época, né, Paulinho, vamos combinar, não existia essa preocupação dos cursos de graduação em dar uma noção para o aluno sobre gestão, não existia preocupação nenhuma. Nossa época estava começando a ter TCC no final do curso. Exatamente. Nem isso tinha. Nem isso tinha. É verdade. Então, assim, a gente saía bons técnicos, eu considero meu curso tecnicamente um bom curso, eu acho que eu saí uma boa técnica, uma boa dentista, mas eu não tinha a mínima noção de gestão. Mas não era uma gestora. Entendeu? E isso me desesperou, assim, entendeu? Eu falei, cara, não, isso não é para mim. Aí o que aconteceu? Eu falei, quer saber? Eu vou estudar para um concurso público. Vou continuar no esquema empregada, né, do Estado. E aí comecei a estudar para concurso, só que os concursos na área de... Mesmo na área de saúde, aqui em Brasília, a maioria pede conhecimentos de direito, porque é para órgãos públicos, né, muitos do judiciário, legislativo. Então, eu tive que começar a estudar direito. E quando eu comecei a estudar direito, eu me apaixonei pelo direito.
foi um amor à primeira vista, assim, cara. Eu fiquei encantada com o estudo do direito, porque eu acho que todo mundo que se dá a oportunidade de estudar direito, de alguma maneira se apaixona, sabe? Porque, assim, a teoria é muito linda, né? Eu comecei a estudar direito constitucional. Ele é muito abrangente, ele está em todas as áreas, né? Ele está no dia a dia da gente, não tem como né? fugir. Então, assim, eu realmente me apaixonei pelo direito. E aí, como os concursos na área de odontologia são escassos, né, poucas vagas e tal, falei, cara, quer saber? Eu acho que eu não me incomodaria de trabalhar numa área que fosse uma área jurídica, por exemplo. Vou começar a fazer concurso que seja para qualquer área de formação. E foi o que aconteceu. Eu passei num concurso que era para qualquer área de formação, comecei no Tribunal de Justiça do DF e comecei a trabalhar especificamente na área jurídica. E aí a odontologia ficou um pouquinho de lado, né? Comecei a trabalhar com direito civil e tal, e, enfim, com muita garra, muito prazer e tal. E aí, de repente, eu comecei a notar um aumento no número de processos que eu via relacionado com a área de saúde. Processos contra médicos, alguns contra dentistas, fisioterapeutas, e aquilo começou a me chamar a atenção. Falar, gente, caramba, isso era uma coisa que a gente não via, assim, a gente via um aqui, outra acolá. Isso há 20 anos atrás era muito pouco. Pois é, era muito raro. A gente ouvia falar nos Estados Unidos, isso, né? Mas aqui era muito pouco. A gente ouvia falar dos Estados Unidos, exatamente. E eu comecei a ver essa realidade chegar aqui. E aí pensei, gente, meu Deus, e comecei a ouvir falar de um ramo do direito, né? Que é um sub-ramo aí do direito civil, mas que é um ramo que está em franco desenvolvimento, assim, que é o direito médico, só que médico aí, gênero, né? Sim. O direito da defesa de todos os profissionais de saúde. Sim. E aí falei, caramba, isso é muito legal. E aí comecei a me interessar, fiz a pós-graduação em Direito Médico lá pela EPD, pela Escola Paulista de Direito, e falei, gente, os dentistas precisam saber disso. Os meus colegas precisam saber disso, precisam saber que existe isso e que isso pode ajudá-los muito a evitar esse tipo de situação, né? Porque eu via o constrangimento dos dentistas, dos profissionais de saúde, porque não são só dentistas, né? Os médicos principalmente, né? O processo contra médico realmente tem aumentado bastante, e via o constrangimento dos profissionais e via que aquilo era totalmente evitável. E a odontologia legal, ela não tinha esse preparo para aquele recém-formado em se preocupar, como fazer, documentação, burocracia. O dentista é meio avesso à burocracia, né? Muito. Então, essa parte relacionada a direito e odontologia, quando fala, geralmente o dentista nem gosta, ele não quer saber. Ele não quer saber. Esse é um problema Infelizmente, muito ele não sério. quer saber. Isso é um e problema o direito está no sério. nosso dia a dia no consultório. O direito está no nosso dia a dia. Quando eu dou minhas aulas... É uma aulas, prestação de serviço. Exatamente. Quando eu dou minhas aulas, o primeiro slide da minha primeira aula é assim, tem um monte de imagem de uma pessoa tomando café da manhã, imagem de uma pessoa dirigindo, imagem de uma pessoa dentro do transporte público, imagem de uma pessoa no dentista. E aí eu falo, gente, o direito está aqui, ó. Quando eu entro dentro do meu carro e pego o meu carro, eu tenho uma licença que me é concedida pelo Estado para dirigir esse carro, isso é direito. Eu tenho que cumprir um código de trânsito, isso é direito. Eu comprei meu café da manhã aqui embaixo no café ou no mercado, eu estabeleci um contrato com o supermercado ou com a lanchonete, né? Eu me submeti a pagar o preço que ele estava pedindo e ele se propôs a me entregar o produto que eu estava querendo. Isso é direito, né? Então, quando o paciente vai ao dentista, isso também é direito. Afinal de contas, ele também está estabelecendo um contrato ali, né? Ele também está querendo uma prestação de serviço, pagando um preço e você oferecendo o serviço que ele está precisando. Então, o direito está em tudo, né? Você acha que isso tem relação com a faculdade, a clínica da faculdade, não ser cobrada? Porque quando é cobrado, quando o dentista sai da faculdade e vai para o consultório e o paciente está pagando, ele sente a pressão. Ele muda. Você percebe que na hora o profissional ele já tem uma outra responsabilidade. Na faculdade ele está muito protegido. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele está protegido, ele está tranquilo, não tem uma relação financeira. Não tem. Então, quando isso acontece, muda. Ele também está legalmente protegido, porque querendo ou não, ele não é responsável se houver algum tipo de iatrogenia ali, o professor é que é responsável. A faculdade incorpora essa responsabilidade, enquanto que no consultório não. No consultório ele passa a ter uma série de responsabilidades, ele está recebendo por aquilo, o paciente chega para ele e cobra. Sim.
e ele se vê numa situação que ele nunca teve. Que ele nunca esteve. Exatamente. Pode ser. Eu vejo isso muito claro, Pode né, ser. que para mim falta, nem que seja um valor simbólico, Entendi. mas falta essa cobrança para ele começar a sentir essa relação comercial. Essa relação comercial, que ela não existe. Interessante. Ela não existe, nem na pós-graduação existe para ele. Nem na pós-graduação. Então ele demora para ter. Muitas vezes ele só está no consultório, né, trabalhando no consultório dele que ele vai sentir isso. Sim. Então eu acho que talvez haja uma mudança, tenha uma necessidade, porque cada dia mais está se aumentando o número de processos contra os profissionais de saúde, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, da sua experiência no tribunal, o que você está recebendo e o que você vê lá. E o que acontece? Realmente está aumentando o número de processos contra profissionais de saúde. E o que mais me angustia é que a maioria desses processos são totalmente evitáveis, sabe? Porque o que a gente percebe é que a maioria deles não acontece porque o profissional erra. Os nossos dentistas são bem formados, vamos combinar, a gente tem no Brasil uma boa formação em odontologia. É uma das melhores escolas. Então, assim, tecnicamente os nossos dentistas são bons. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes é a quebra da confiança na relação entre profissional e paciente. O diálogo é fundamental, né? O aluno que sai da faculdade sem saber conversar com o paciente, sem saber alinhar as expectativas do paciente. Então, o paciente chega com expectativa muito alta no consultório e o dentista não sabe baixar um pouco essa expectativa do paciente e dizer, olha, a gente está lidando com uma ciência inexata, é claro que eu vou fazer o meu melhor, é claro que a gente vai tentar chegar nesse resultado que você está esperando, mas existe a possibilidade de a gente não conseguir. Existe a possibilidade de acontecerem percalços no meio do caminho e a gente precisar mudar um pouquinho de rumo. Então, o que eu ouço muito dos pacientes que entram com um processo contra o dentista era, mas eu não sabia que ia ficar assim. Se eu soubesse... Ou seja, o paciente não teve as suas expectativas alinhadas, entende? Aquela parte, né, de você ter um esclarecimento no início, de você conversar, um termo de consentimento, né, o profissional trazer todas as informações para ter aquele combinado. Olha, nós combinamos isso. Nosso acordo foi esse. Eu vejo o dentista muito com uma não vontade de lidar com burocracia. Ele é muito técnico, ele tem uma vontade técnica. Ele, o médico, é muito isso. Ele quer atender, ele quer operar, ele quer fazer. Vai para o papel. Não, isso daqui resolve com a secretária, eu não quero me meter. Exatamente. Né? Então, eu acho que aí está a maior dificuldade, aí está a maior, né, problemas de aumento disso. E também começa a se ter um nicho, né? Muitas empresas com seguro, muitas empresas aí trazendo, muitos dentistas que viraram advogados e aí começa dos dois lados, A gente já tem, na verdade, o que a gente antigamente chamava de advogado de porta de cadeia, a gente já tem advogado de porta de consultório hoje, entendeu? Advogados que sabem que essa questão da relação profissional de saúde-paciente é uma questão delicada e que se colocam ali muito à disposição do paciente, às vezes até instigam o paciente um pouco a, de repente, gerar esse conflito aí com o profissional de saúde. Eu já cheguei a ouvir de advogados sentados na recepção de hospital esperando problemas. Tá vendo? É advogado de porta de hospital. Exatamente. Né? Então isso se torna muito comum. Mesmo. O paciente está mais esclarecido, né? O acesso à justiça está muito facilitado, vamos combinar, né? A gente hoje tem juizados especiais que causas com menos de 20 salários mínimos de valor, o paciente não precisa nem de advogado. O paciente pode chegar, e o nosso Tribunal de Justiça é um tribunal muito estruturado, então o paciente pode chegar hoje aqui no Tribunal de Justiça, em qualquer fórum, de qualquer uma das satélites que tenha o seu fórum, e dizer, olha, eu quero entrar com um processo contra o meu dentista, vai ter uma pessoa lá para fazer a petição para ele, entendeu? Então, hoje a coisa está muito facilitada, né? E aí o dentista precisa, na verdade, se prevenir, não é assim, meu Deus, agora eu não posso mais trabalhar. Na verdade, eu acho que o dentista ele tem que se estruturar, tem que aprender a trabalhar. Perfeito, eu acho que é uma deficiência na formação desse dentista. Pode ter certeza. Né? Nós falamos muito aí em algumas áreas, somos muito técnicos, até a odontologia legal tenta trazer esse conhecimento, mas não é aprofundado. Eu sinto falta disso. Muitas áreas... porque a odontologia legal, ela até pouco tempo, ela era muito odontologia forense. Exatamente. Né? Era muito forense. Exatamente. Então, não tinha esse viés, né? Então, assim, é muito legal quando você
na verdade, tem essa visão do direito, né? Você tem essa visão de fora, né? Porque o dentista especialista em odonto legal ainda está muito ali dentro, né? Quando eu saí e vi a coisa do lado de fora, né? Eu falei, caramba, não, o dentista precisa ter esse conhecimento, ele precisa. Não é que assim, gente, eu vou ter que fazer um curso de direito agora. Não, você só precisa ter uma noção para você saber o que você está fazendo, né? Porque muitas vezes o dentista não sabe nem o que está fazendo, sabe? Às vezes, rede social, começa a publicar determinadas coisas que não sabe que é proibido, sabe? Então, às vezes não tem nem muito conhecimento do código de ética odontológico. Sim, não tem mesmo. Não está ligado nas decisões do Conselho Federal de Odontologia, do Conselho Regional do seu estado, né? É importante, gente, a gente estar ligado, de vez em quando a gente entrar no site ou a gente seguir nas mídias sociais, ficar sabendo do que está acontecendo. Por exemplo, a questão da decisão que o CRO aqui, que eu acho que muito acertadamente o CRO reafirmou a coisa do Botox Day, né, o ano passado. De vez em quando eu pego algum cliente, não sei o que, Botox Day, eu falo, gente, isso é proibido. Eu não sabia que era proibido. Eu falei, gente, vocês precisam se atualizar em relação às decisões do conselho a que vocês estão submetidos. Tem uma decisão. E é amplamente divulgado hoje com site, com mídia social, você não pode falar que não sabia. Entendeu? Então, assim, eu falo, gente, vocês precisam se atualizar. Então, isso é o que você falou. O dentista, o negócio dele é estar no murcho ali. Né? Mão na massa e tal. Só que, gente, toda profissão tem um lado que é o lado que você menos gosta, né? Vocês acham que no direito a gente gosta de fazer tudo? Não, tem advogado, por exemplo, que não gosta muito de fazer audiência. Burocracia mas vai fazer o quê? Tem que fazer, né? Entendeu? Estruturação do seu negócio, qualquer comércio tem isso. Exatamente. Então, qualquer nós negócio temos que tem essa enfrentar parte. que aquela época de 40, 50 anos atrás, que o dentista simplesmente abria a porta, atendia e mandava o paciente embora, acabou. E era o dentista da família, né, Paulinho? Era um na cidade, todo mundo confiava, todo mundo acreditava, era completamente diferente. Gente, dentista e médico, eles viravam prefeito depois, porque assim... Né? Eram quase santos na cidade. Agora, hoje, principalmente depois do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, essa relação mudou muito. E o dentista não se deu conta disso, de que o paciente hoje ele é um consumidor, ele está ali para consumir o teu serviço, e se o teu serviço não estiver a contento, não estou nem falando de qualidade técnica, não, estou falando se o serviço não atender às expectativas dele e tal, ele vai reclamar, entendeu? Ele vai reclamar. Então, se você não tiver um diálogo, sabe? Eu já vi, Paulinho, dentista cometer erro, dentista fraturar a lima dentro do canal do paciente. E o paciente dizer, olha, e o dentista me ligar desesperado, o que eu faço? Não, peraí, vamos conversar com o paciente e tal. E o dentista tinha tanta confiança nesse dentista que ele falou, doutor, tudo bem, eu sei que acontece, vamos resolver, isso em qualquer profissão vai acontecer. Agora, por quê? Porque essa relação era uma relação de confiança, era uma relação que tinha diálogo, era uma relação que o dentista estava sempre ali explicando, olha, estou fazendo isso, estou por isso, por aquilo, tarará. Então, assim, e a importância também, né, Érica, disso, do que está sendo conversado entre o paciente e o dentista, está no papel, está assinado. Porque muitas vezes você ouve o dentista falar, mas eu falei, e o paciente fala, não. Eu não lembro disso. Paulinho, então, existe uma coisa muito importante que o dentista precisa saber, dentistas, vocês precisam saber disso. Existe uma coisa no direito que a gente chama de inversão do ônus da prova, que é assim, toda vez que eu acuso alguém de alguma coisa, a regra no direito eu tenho que provar. Se eu estou te acusando de ter feito alguma coisa comigo, sou eu que tenho que provar que isso aconteceu. Só que existe uma ferramenta dentro do direito que é a inversão do ônus da prova, que é eu inverter essa prova. Eu estou te acusando e o juiz virar e falar, Paulinho, é você que vai ter que me provar que não fez isso com a Érica. Quando isso acontece? Quando nessa relação existe alguém muito hipossuficiente, alguém que é muito mais fraco nessa relação. E no direito do consumidor isso acontece muito. Nos processos contra profissionais de saúde isso acontece muito. Por quê? Porque, gente, quem tem o prontuário é o profissional. Quem deveria ter o termo de consentimento? O profissional. Então, se o paciente chega dizendo, olha, aconteceu isso, normalmente o que o juiz faz é, doutor, me prove que isso não aconteceu. Traga o seu prontuário, traga o termo de consentimento, traga toda a documentação que você tem em relação ao tratamento desse paciente. Entendeu? Então, a gente precisa se resguardar. Entendeu? Porque a gente, para a justiça, a gente é a parte forte da relação. E a gente está sendo a parte fraca. É a parte que tem conhecimento. A parte que tem o conhecimento. É exatamente isso. Então, você acredita que ainda é possível o profissional realmente de saúde se prevenir contra esses processos? Acredito. Ou é melhor ele caminhar
já para o que a gente vê aí no mercado seguro de responsabilidade? Eu acho, Paulinho, que tem que ser as duas coisas. Hoje já chegou nesse ponto. Acho. Eu acho que, primeiro é importante dizer que o seguro não te exime. Primeiro porque o seguro tem um limite e o seguro tem, na verdade, restrições. É igual o seguro de carro, né? Sim. A gente precisa ficar muito atento a esse seguro de responsabilidade civil, né? A gente precisa ler ali nas entrelinhas aquelas cláusulas com letra pequenininha e tal, porque às vezes tem algumas cláusulas ali que, na verdade, quando a coisa acontece realmente, o seguro acha um jeito de não te pagar o prêmio ali, né? Então, essa é a primeira coisa. Mas mesmo assim, existem coisas que o seguro não cobre, né? Por exemplo, o processo ético. O processo ético, o seguro não te exime de nada. Nem o criminal. Entendeu? Nem o criminal, sim. Exatamente. Então, assim, eu acho legal, para quem tem oportunidade, eu acho legal contratar um seguro, principalmente para quem trabalha nas especialidades que são mais afetas à questão da estética. Do harmonização. A harmonização, o pessoal da harmonização, o pessoal da orto também aparece né? Muito. Da implantodontia. Então, o pessoal que lida mais com a questão estética, eu acho legal, porque é uma espécie de poupança que você está fazendo, caso você sofra. Você tem também o suporte dos advogados, sim, né? Te trazem essa estrutura, essa informação que muitas vezes você não deixa tem. de lado. Agora, porque eu contratei um seguro de responsabilidade civil, agora eu não preciso me preocupar com essa burocracia, eu vou sentar no meu roxo só e trabalhar? Não. Por quê? Porque as infrações éticas estão aí e você pode ser alvo de um processo ético e o seguro não vai poder fazer nada por você, né? As questões criminais também estão aí, são raras, mas também acontecem, né? E a questão do desgaste, Paulinho, o desgaste de um processo é uma coisa que não vale a pena, entendeu? Mesmo você tendo um seguro, mesmo você sabendo que, se o juiz te condenar a pagar uma indenização, graças a Deus o meu seguro vai pagar, gente, vocês não têm ideia de como é constrangedor. Érica, foi um prazer ter você aqui, esclarecendo um pouco sobre isso, trazendo para o dentista uma parte que, na minha visão, é muito falha, né? E foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. Obrigada, Paulinho. Nada, imagina. Foi um prazer. O Panorama. Experiência além da notícia.